namorava uma menina, a Jéssica, e a mãe dela, a dona Sônia, tinha um canil. E... De pug. De pug. Foi aí que começou a minha história com pugs. Tá. Né? Já prepara o corte aí, porque esse corte... O pug entra devido a esse teu acesso a esse espaço. Isso. E a dona Sônia pedia muito pra mim, Fábio, eu quero muito um veterinário que faça reprodução canina, que faça inseminação. Hoje em dia eu tô chamando um criador pra fazer inseminação dos meus cachorros. Não é adequado, né? Eu queria ser um veterinário, mas e você não sabe o que fazer da sua carreira ainda? Você não quer ser clínico? Por que você não começa a fazer curso de reprodução canina pra você inseminar os meus cachorros aqui? Porque pra quem não sabe, o pug não cruza sozinho. O pug geralmente precisa de inseminação artificial para ele conseguir reproduzir. E aí, é aquilo, Wellington, assim, eu acho que uma das grandes coisas legais que eu tenho na minha carreira é ter aproveitado as oportunidades. Então, eu sempre aproveitei muito bem as oportunidades. Essa foi uma oportunidade que surgiu para mim e eu agarrei. E aí, eu fui para a USP, eu comecei a fazer alguns cursos de reprodução canina, né? E aprendi a técnica de inseminação e comecei a inseminar os cães da minha sogra na época, a dona Sônia, né? A minha namorada na época me ajudava. Se ela estiver me vendo em algum momento aí, um beijo, Jéssica, obrigado por tudo. Eu reconheço bastante o peso dela, né? Nesse começo de carreira minha. E a gente começou a inseminar os cachorros e começou a dar muito certo, né? E aí, quando a dona Sônia começou a ver que estava dando certo, ela começou a me indicar para as amigas dela. E aí tinha que ver se a cadelinha estava Isso tava grávida. Depois. Aí entrou a imagem. Isso foi depois de algum tempo, depois de um ano, mais ou menos, um ano e meio. Sim. Demorou um pouco, né? Então, eu comecei a inseminar nos canis das amigas da minha sogra, os cachorros as cadelinhas começaram a engravidar. Sempre pug. Pug, York, Spitz, Shih Tzu, Bulldog francês. Só que assim, curiosamente, o pug, ele é o cachorro que tem mais dificuldade em conseguir cruzar sozinho. Mais trabalho. Ele é o que mais precisa da inseminação artificial. Entendi. Ele é o mais difícil de reproduzir. Então, eu acabei sendo mais chamado para fazer inseminações e fazer acompanhamento reprodutivo de pug. E foi aí que a coisa começou a crescer na minha vida em relação ao pug. Porque, como minha mãe estava dizendo, eu comecei a precisar indicar ultrassonografia para ver se as cadelas estavam gestantes. E foi aí que eu já estava apaixonado pela ultrassonografia. Eu já sabia que eu queria trabalhar com especialidades, não queria ser clínico. E aí eu comecei a me preparar, fazer cursos. Eu fui para São Paulo fazer um curso prático de 1 mês em ultrassonografia. Né? Na época, comprei meu aparelho de ultrassonografia, minha mãe me ajudou. E comecei a fazer as ultrassonografias das cadelinhas que eu inseminava. Então, eu inseminava a cadelinha, depois eu via 30 dias depois se a cadelinha tinha engravidado. E aí eu comecei a fazer... Começou a fazer ultras a domicílio. Ultra domicílio, de canil, mais de canil. Então, eu era o veterinário que trabalhava com reprodução canina, o veterinário que inseminava as cadelinhas, né? E depois o veterinário que via se estava grávida. E aí foram pedindo, você não pode vacinar o fulaninho? Posso. Não, eu falava, não, eu não vacino. Procura um veterinário. Uhum. E aí entra um grande amigo meu, que é o Cláudio, né? Dono do canil Mason Pugs, né? Antigo canil Pugs Marines. Que ele começou a falar pra mim assim, cara, por acaso você é rico? Você é burro? Você é trouxa? Como é que tu tá rejeitando atendimento na casa de cliente, cara? O cachorrinho que você botou no mundo, cara. Vai lá vacinar na casa do cliente. Ai, Cláudio, eu não quero ser clínico. Eu quero trabalhar só com especialidade. Cara, pelo amor de Deus, cara. Tu tá perdendo a oportunidade da tua vida. Vai lá na casa do cara. Foi um cachorro que você inseminou. Foi um cachorro que você participou do parto. As pessoas têm uma relação com você já. Sim, né? Uma confiança em mim. E aí eu lembro que eu fui na casa de uma senhora. Isso tem muitos anos atrás. Tem 13 anos atrás. E essa senhora ligou pro Cláudio, né? Eu nunca vi um veterinário assim na minha vida. Foi o primeiro atendimento que eu fiz no domicílio de um filhote, né? Que veterinário maravilhoso, ele ficou aqui em casa 1h20, ele tomou café comigo, eu fiz bolo pra ele e tal. E assim, o Cláudio me ligou, né? Tá vendo, seu bobão? Tá vendo, seu trouxa? Olha aí, ó, a cliente elogiou pra caramba, a cliente tá encantada com você e tal. E aí, Wellington, eu fui vendo que eu era capaz de... Aí, desde essa época, eu tinha muito medo. É aquele medo que eu falei no início do podcast, né? O medo de estar cuidando de um filho de alguém, o medo de estar cuidando de um amor de alguém. Eu acho que isso que me travava muito para fazer o atendimento clínico, né? Não, então, resumindo, na verdade, porque trabalhar com a inseminação era algo que não te trazia uma responsabilidade de acompanhamento de vida. Porque ainda não existia, de fato, uma vida ali, você estava fazendo um trabalho, era um processo que não havia um risco eminente, Isso. porque era um processo seguro Isso. de inseminação, podia dar certo ou não, Isso. e acabou.
Beleza. Aí você se sentia confiante em fazer. Sim. Tinha estudado, estava preparado para aquilo ali. E não tinha um risco maior. Aí o segundo passo seria o nascimento em si. Você fazia, na verdade, o acompanhamento da ultrassonografia era o segundo passo. Ver se tinha dado certo, ver a viabilidade. E o processo do nascimento? Você já O processo do fazia, nascimento eu não fazia porque os canis, eles têm muita experiência com isso. Entendi. Então os canis faziam parto, os canis tinham um veterinário cirurgião que fazia essa cesariana, né? Então eu só ia até dizer a hora de fazer o parto. Entendi. E quem determina o momento de fazer o parto do pug é a ultrassonografia. É pelo batimento cardíaco do feto. Então, quando o batimento cardíaco do feto cai, ele diminui, é porque está na hora de fazer essa cirurgia de cesariana. Alguns canis preferiam fazer a cesárea, outros canis preferiam fazer o parto normal. Então, isso era muito cada canil que escolhia. Cada canil tinha uma rotina em relação à gestação do seu filho, das suas fêmeas, e eles escolhiam o que fazer. Eu, pela ultrassonografia, indicava fazer X ou indicava fazer Y. Tá. Agora, uma curiosidade de um leigo, que você aí talvez tenha também, né? Vai que a pessoa comprou uma fêmea de um pug e pensa, um dia vou procriar de alguma maneira. O parto natural é induzido de alguma maneira? Medicação? Não é induzido. O batimento cardíaco diminuiu. Você vê pela ultrassonografia isso. E aí, o que você faz? Para estimular esse... Você não estimula, você é normal, é tudo parecido, idêntico da mulher. É idêntico como acontece na mulher. Espera acontecer. A cadela começa a cavar, a cadela começa a fazer um ninho, ela começa a se isolar. Entendi. Tá? Então, como os canis tinham muita experiência com isso, eles tiravam isso de letra, tá? Era bem tranquilo essa parte. E aí, esses filhotinhos começaram a nascer, né? Aí as pessoas queriam que você o veterinário que inseminou, entendi, que botou o filhotinho no mundo, entre aspas, queria que fosse na casa delas fazer a vacina. E eu neguei durante muito tempo. E foi aí que eu fiz esse primeiro atendimento, deu muito certo o atendimento. Eu comecei nessa época, né, e até hoje, eu acho que eu sou viciado em receber elogio, né? Todo mundo que trabalha com alta performance, eu acho que você também deve passar por isso, Wellington. Antes disso, e aí o volume cresceu e ele virou pra mim e falou: mãe, eu já não tô dando mais conta. Eu preciso de ajuda. E aí eu fui ser Mas pulou muita coisa, hein? Pulou muita coisa. Por que você pulou? Porque eu preciso contar da época que eu fazia domicílio. Eu ia falar isso agora. Foram 6 anos fazendo domicílio até eu precisar da tua ajuda. Não, eu já te ajudava em casa. Ajudava? A gente botou o Simples Vet porque você não dava mais conta. Mas eu fiz uns 4 ou 5 anos de domicílio antes disso. Foi tudo, meu filho. Foi? Uns 2. O resto já tinha entrado. Eu acho que foi mais. É? Eu acho que foi mais, foi. É porque pra mim foi passou tão rápido. Foi pelo menos uns 4 anos, porque nessa época você tinha ainda a FR México, você tava com a sua empresa ainda, né? Você começou a me ajudar na época que você ficou desempregada. Que você, na verdade, ficou desempregada não, que a tua empresa faliu, você teve um problema lá com um problema que você teve na empresa. A gente fechou mesmo. A empresa deu um problema, você acabou fechando, a empresa não faliu, né? Você decidiu fechar, teve um problema grave na empresa. E foi aí que você ficou meio que ali sem fazer nada, né? Muito píssica com o negócio de limpeza de casa, porque não tinha o que fazer. Uma pessoa que sempre produziu a vida inteira, ficou sem ocupação, né? E eu também crescendo muito na época. Precisei da tua ajuda, a gente começou a trabalhar junto ali naquela época. Foi. Mas eu não quero pular a época do domicílio, cara. Porque desde que eu decidi encarar, esses atendimentos clínicos na casa das pessoas... A coisa cresceu de um jeito, irmão. A coisa cresceu de uma forma, assim, que naquela época ali, eu acho que foi a primeira situação realmente real de vida minha, como homem, que eu vi que eu poderia vencer na vida e que eu vi que eu era capaz, né? Porque eu sempre tive muita dúvida, né, em relação à minha capacidade. Porque eu fui bem na dança, eu fui bem, né, no joguinho lá de internet, mas e na vida real? E na vida a valer? Né? A questão da inseminação e da ultrassonografia, ela não pagava as minhas contas. Né? A coisa não ficou grande de uma forma que eu pudesse realmente assumir as minhas responsabilidades como homem, pagar as minhas contas, ajudar na minha casa. Era uma coisa muito ali inicial de carreira, né? Foram ali mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos que eu trabalhei com essa parte. E justamente... E ainda precisava do pai trocínio e da mãe trocínio. Bem pouco, né? Mas precisava ainda de muita coisa, né? Um plano de saúde, né? Sim. Quando eu precisava fazer algum investimento maior, eu não tinha condição. E foi justamente na clínica geral, na pediatria de pugs, em domicílio, isso, que eu comecei a me tornar independente, né? Que foi mais ou menos ali com
28, 29 anos de idade, né? Que depois de eu trabalhar uns anos com reprodução, com ultrassonografia, que a minha carreira começou a ficar pungente com pediatria de pugs em domicílio. E nessa época, eu acho que o Dr. Pug nasceu nessa época, né? Porque não tinha o nome ainda, não tinha a ideia do projeto, mas eu atendia pug o dia inteiro, todo dia. Eu atendia, às vezes, 6, 7, 8 pugs num dia. Né? Sempre em domicílio, indicado pelos canis, que eu fazia a inseminação artificial. Foi nessa época que minha parceria e minha amizade com o Cláudio começou a ganhar uma robustez muito grande. Meu brother, meu amigo, porra, cara que tem uma participação na minha carreira gigante. Nessa época, o Cláudio começou a reproduzir muito pug, né? Ele reproduzia aí por volta de 15 a 20 fêmeas, né? E era uma quantidade de pug muito grande. E ele me indicava para fazer essa consulta em domicílio desses puguinhos filhotes que nasciam no canil. E eu atendia 6, 7, 8 pugs. Eu lembro de atender muitas vezes 10 horas da noite, 11 horas da noite na casa dos clientes, né? Na Zona Sul, na Tijuca, na Barra. Começou a fazer por bairro? Comecei a fazer por bairro. E a minha vida era muito corrida. Terça era só Barra, quarta, só Niterói, quinta, só Zona Sul. Né? Começou a... Até que o Cláudio começou a vender alguns pugs para bairros que eu não atendia, né? Para, por exemplo, Ilha do Governador, Caxias e tal. E esses clientes queriam, de qualquer forma, fazer o atendimento comigo. E eu falava, olha, eu não vou na sua casa porque eu não tenho rota para atender na sua casa. Mas eu posso atender você no meu prédio. Primeiro foi lá em casa, depois é que tu desceu. Por que eu desci? Porque tava muito cansativo. Não. Por que eu desci? Você não aguentava a quantidade de pelo. Sim, era 12 Você não aguentava, você começou a ficar doida. Porque eu atendia 12 pugs na sala da minha casa num sábado. De clientes que moravam em bairros onde eu não tinha rota. Eles iam na minha casa, eu atendia em casa. Isso mesmo. Né? Eu gosto de lembrar disso porque eu atendi durante muitas vezes o Wellington de chinelo, atendia de bermuda. E arrisco a te dizer que a maioria desses clientes que você atendeu na nossa sala de casa continuam com você até hoje. Muitos deles são meus clientes até hoje. Continuam com você até hoje. Chegou até o fim desse corte e gostou? Deixa o seu like, é muito importante pra gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, diz alguma pergunta aqui que você ficou, alguma dúvida. E eu vou deixar mais opções de vídeo aqui pra você ver. Valeu!